Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui poderá de forma descontraída, adquirir conhecimentos, com muita diversão à mistura. Criamos para si, mais um vídeo quiz de conhecimentos gerais, com perguntas e respostas em português, para treinar seu cérebro, ativar sua mente, e assim, tornar-se mais inteligente. Neste quiz virtual vai ser desafiado a responder a 16 perguntas de conhecimentos gerais mais pergunta bônus para testar seus conhecimentos, raciocínio, memória e agilidade mental. Entenda que é importante acertar, mas mais importante é se divertir, exercitar o cérebro relembrando ou deduzindo a resposta certa. Vamos lá começar a jogar? Inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative o sininho, para poder receber as notificações quando for postado um vídeo novo, e para dar aquela ajuda. Obrigada. Pergunta 1. Em que país se localiza a usina de Chernobyl em 2022? Resposta A. Rússia. Resposta B. Brasil. Resposta C. Bielorrússia. Resposta D. Ucrânia. Tempo para pensar. Resposta certa: D. Ucrânia. Chernobyl tornou-se um refúgio para a vida selvagem. Durante mais de 3 décadas, Chernobyl tem sido sinônimo de potenciais perigos devido à energia nuclear. O pior acidente nuclear do mundo teve um efeito devastador nas regiões circundantes da Ucrânia e da Bielorrússia. Pergunta 2. Sabe que animal da fauna brasileira está na imagem? Resposta A. Tamanduá. Resposta B. Capim-rabilongo. Resposta C. Tatu-bola. Resposta D. Sagis. Tempo para pensar. Resposta certa: C. Tatu-bola. Os tatu-bola não cavam tocas, mas habitam buracos feitos por outros animais e podem se cobrir com folhas. Quando são atacados por predadores, acabam virando bola como forma de defesa. O mamífero foi escolhido como mascote da Copa do Mundo no Brasil. Pergunta 3. Qual destes artistas é a principal referência quando pensamos em barroco no Brasil? Resposta A. José Teófilo de Jesus. Resposta B. Mestre Ataíde. Resposta C. Mestre Valentim. Resposta D. Aleijadinho. Tempo para pensar. Resposta certa: D. Aleijadinho. Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, importante nome do barroco e do rococó, é marca na história da arquitetura de Minas Gerais e do Brasil. Dê seu like. Pergunta 4. Qual deus grego faz parte do grupo de figuras mitológicas responsável pela origem do universo? Resposta A. Éter. Resposta B. Tártaro. Resposta C. Érebo. Resposta D. Caos. Tempo para pensar. Resposta certa: D. Caos. Caos, deus da mitologia grega, é o primeiro deus primordial a surgir no universo. Foi por isso responsável pela criação do universo. Pergunta 5. Qual é a mais antiga das seguintes religiões monoteístas do mundo? Resposta A. Zoroastrismo. Resposta B. Islamismo. Resposta C. Judaísmo. Resposta D. Cristianismo. Tempo para pensar.
Resposta certa C. Judaísmo. Religião monoteísta, judaísmo, a religião mais antiga, que surgiu por volta de 1000 a.C. Os profetas usaram diferentes crenças da época para formar a nova corrente, mas a única diferença importante foi a existência de um único Deus Todo-Poderoso, que exige que as pessoas respeitem estritamente o código moral. Pergunta 6. Onde foi realizada a primeira Copa do Mundo da FIFA? Resposta A. França. Resposta B. Bélgica. Resposta C. Uruguai. Resposta D. México. Tempo para pensar. Resposta certa, C. Uruguai. A primeira Copa do Mundo da FIFA foi realizada no Uruguai em 1930. A competição segue as duas vitórias olímpicas do país em 1924 e 1928, e também marca o 100º aniversário da primeira Constituição do país. Além disso, com o domínio do futebol, o Uruguai também é o primeiro campeão mundial. Pergunta 7. Qual é a moeda oficial da China? Resposta A. Iene. Resposta B. Dobra. Resposta C. Renminbi. Resposta D. Zloty. Tempo para pensar. Resposta certa, C. Renminbi. A moeda polaca chama-se zloty, iene é a moeda oficial do Japão e a dobra é a moeda de São Tomé e Príncipe. A palavra iene significa objeto redondo, o mesmo significado do yuan. O yuan ou, na forma portuguesa, yuan significando circular, é a unidade de conta, enquanto renminbi é o nome da moeda da China. Pergunta 8. Qual destes fenômenos é o mais espetaculares da natureza da Islândia? Resposta A. A Grande Migração. Resposta B. Eclipse solar. Resposta C. Aurora boreal. Resposta D. Geleira. Tempo para pensar. Resposta certa, C. Aurora boreal. A aurora boreal forma-se quando há uma colisão entre partículas carregadas, eletrões e prótons, gases na atmosfera superior da Terra. Estas colisões geram pequenas explosões de luz que enchem o céu com véus coloridos. Bilhões de brilhos aparecem em sequência, dando a impressão de que a aurora está se movendo ou dançando no céu. Pergunta 9. O que quer dizer oscular? Resposta A. Discordar. Resposta B. Hesitar. Resposta C. Adiar. Resposta D. Beijar. Tempo para pensar. Resposta certa, D. Beijar. Ação de dar ósculos, ato de beijar. No sentido figurado, oscular significa tocar de leve. Deixe o seu like. Pergunta 10. Organização Mundial de Meteorologia reconheceu oficialmente qual destes lugares habitáveis é o mais quente do mundo? Resposta A. Quebili. Resposta B. Dalol. Resposta C. Goiânia. Resposta D. Vale da Morte. Tempo para pensar. Resposta certa D. Vale da Morte. Vale da Morte em inglês Death Valley, Califórnia, é o lugar mais quente habitado do planeta. Como visitante, a permanência nestes locais não deve exceder algumas horas.
No entanto, há cerca de 400 pessoas que vivem permanentemente dentro do perímetro do Parque Nacional e que vivem do turismo. Pergunta 11. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Esse provérbio foi dito por... Resposta A. Gustavo Santos. Resposta B. Salomão. Resposta C. Zé Pilintra. Resposta D. Jesus. Tempo para pensar. Resposta certa D. Jesus. Esse provérbio popular mistura política e religião, pois tem a ver com o tributo a César ou o pagamento de impostos além da fidelidade cristã. Este provérbio foi mencionado por Jesus e aparece na Bíblia, Mateus 22 e 15 a 22. Pergunta 12. A mula sem cabeça é uma lenda que se originou na... Resposta A. América Central. Resposta B. Argentina. Resposta C. Península Ibérica. Resposta D. América Latina. Tempo para pensar. Resposta certa C. Península Ibérica. A mula sem cabeça é um dos mais conhecidos mitos do Brasil e um personagem do folclore brasileiro. Possui corpo de equino e uma tocha de fogo no lugar da cabeça. Em breve, desafio bônus. Pergunta 13. Quem era o presidente do Brasil no ano de 1961? Resposta A. Itamar Franco. Resposta B. Luiz Inácio. Resposta C. Carlos Luz. Resposta D. Jânio Quadros. Tempo para pensar. Resposta certa, D. Jânio Quadros. Seu curto mandato foi visto como confuso e levou a muitas decisões impopulares. Pergunta 14. Quais são as línguas oficiais do Canadá? Resposta A. Francês e espanhol. Resposta B. Hindi e inglês. Resposta C. Inglês e francês. Resposta D. Alemão e inglês. Tempo para pensar. Resposta certa. C. Inglês e francês. Entre as línguas faladas no Canadá, apenas o inglês, conhecido por 90% dos canadianos, e o francês, conhecido por 60% da população, têm estatuto oficial. A própria Constituição do Canadá reconhece duas línguas oficiais. Pergunta 15. Qual destes foi o primeiro milagre de Jesus? Resposta A. Ressuscitar Lázaro. Resposta B. Acalmar a tempestade. Resposta C. Fazer grande pescaria. Resposta D. Transformar água em vinho. Tempo para pensar. Resposta certa, D. Transformar água em vinho. O primeiro milagre de Jesus, que o Novo Testamento registra, é aquele em que ele realizou num casamento em Cana, na Galileia, onde transformou água em vinho porque o vinho tinha esgotado. Pergunta 16. Como se chama a ciência que estuda e compensa, corrige, os defeitos da visão? Resposta A. Enografia. Resposta B. Optometria. Resposta C. Iridologia. Resposta D. Optometria. Tempo para pensar. Resposta certa, optometria.
A optometria, do grego opto, visão, mais metria, medição, é uma prática profissional focada no cuidado dos olhos e da visão. Inscreva-se no canal. Obrigada. Vamos lá ao nosso desafio bônus. Descubra a palavra. Tempo para pensar. E aí me diga, sabe a resposta ao desafio bônus? Diga sua resposta nos comentários. Vamos gostar muito de saber.